Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Guadalupe Françosi e hoje estou aqui falando para vocês como presidente General Manager da Ingridium no Brasil. Porém, antes de eu assumir essa posição, eu fui demitida. E eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Após 22 anos de carreira numa multinacional americana, uma carreira que eu considero bem-sucedida, com posições globais, expatriação e tudo mais, chegou um dia que eu fui demitida. E eu imagino que essa experiência de ser demitida é uma experiência que provavelmente é traumática para todo mundo. Mas, para alguém que se considera um high performer, essa experiência é quase como ficar sem chão. A gente fala, quem sou eu, agora, depois de 22 anos, em outro lugar? E me levou alguns dias perceber que a minha demissão não tinha a ver com performance, e que a minha demissão tinha a ver com valores. Por que eu falo valores? Porque eu estava entrando num conflito com a minha liderança, porque o discurso que tinha na nossa estratégia, em particular associado à sustentabilidade, ele não estava alinhado com o que a gente estava fazendo. E eu tinha a percepção que a fala e a ação elas não se conversavam. E esses dois temas, sustentabilidade e um outro que eu vou falar um pouquinho, que é diversidade, equidade e inclusão, são temas que são centrais para mim. Então, eu tive que tomar uma decisão num conflito ético. Eu fico aquela pessoa difícil, porque não se alinha, porém fiel aos meus valores, ou eu continuo brigando. E uma decisão difícil. Eu escolhi a briga, para mim funcionou, não estou dizendo saiam brigando por aí. Para mim funcionou. Por que funcionou? Porque eu acho que a gente pode estar em diversos lugares, mas a gente se olha no espelho e a gente vê sempre a mesma imagem. E a gente tem que estar em paz com aquela imagem que a gente vê no espelho. Fazendo um fast forward a hoje, logo dias depois de eu receber essa notícia, entrei num processo seletivo da Ingridium, que foi muito divertido para mim. Foram 3 meses de entrevistas. E eu não sei se a Ingridium estava me entrevistando ou eu estava entrevistando a Ingridium, porque eu tinha tanto medo de entrar num conflito, um dilema ético, de novo, por valores, que eu queria ter certeza que as pessoas com as quais eu ia trabalhar eram pessoas que faziam e falavam uma coisa congruente e alinhada. Hoje, eu percebo, a Tânia comentou um pouquinho, eu percebo a influência, e eu me sinto uma catalisadora dessas duas coisas. Na minha posição, não sou eu a pessoa que leva a bandeira de sustentabilidade, não sou eu a única pessoa na Ingridium que leva a bandeira de diversidade. Mas eu tenho o poder, na minha posição, de ser uma catalisadora e ajudar todo mundo que está nessa empreitada. Vou falar um pouquinho de alguns exemplos. E eu acho que eu tenho duas mensagens importantes. Eu acredito que esses dois assuntos são complexos o suficiente que a gente não pode mudar o mundo, a gente não pode fazer uma diferença em sustentabilidade ou em diversidade sem investimento e sem colaboração. A gente não consegue fazer sozinho e a gente não faz de graça. Então, a gente tem que conscientemente decidir investir. No tema de equidade, a gente tem um objetivo de ter 50-50 homens e mulheres até 2030 na Ingridium. E a gente tem um objetivo de ter 50% de liderança até 2025. Agora bem, nós somos uma organização de mais de 2.000 pessoas e você não consegue ter um fluxo de mulheres, principalmente dentro de um ambiente fabril, sem ter investimento de infraestrutura. Se você vai passar de ter 10% de mulheres em fábricas a ter 50% de mulheres, você precisa de banheiros, você precisa de vestiários, você precisa de uniformes para quando aquelas mulheres ficam grávidas, você precisa de lactários para quando elas voltam da gravidez e estão amamentando. E isso precisa planejamento, e isso precisa planejamento financeiro também. E é isso que significa sustentabilidade, é você poder sustentar essa mudança no tempo, e não simplesmente fazer uma mudança que depois volta para trás. Então, a gente fez isso, tenho muito orgulho de ver que as nossas 4 fábricas tiveram os banheiros reformados, hoje a gente tem capacidade de incorporar mulheres. A gente fez também uma pesquisa, achamos uma empresa parceira, a Diversiteira, onde a gente fez uma pesquisa de autodeclaração. Por quê? Porque não adianta eu ter 50%
em qualquer coisa, mulheres, em 50% de equidade racial, qualquer métrica que a gente escolha. Nós escolhemos equidade de gênero, amanhã a gente pode escolher outra. A gente não adianta ter um número e não se sentir incluído. Então, essa inclusão, como que eu me sinto, eu só consigo saber se eu pergunto. Então, nós fizemos essa pesquisa tem um custo, mas hoje eu tenho dados nos quais eu consigo trabalhar. E nós fizemos uma parceria, porque também a gente não muda o mundo sozinho, com o Senai, porque um dos pontos que a gente tinha de dificuldade era ter um pipeline de mulheres para entrar na fábrica, né? Um pipeline de futuras operárias. Então, a gente fez uma parceria com o Senai para ter treinamentos nas 4 regiões onde a gente tem fábrica, para ter sempre um pipeline de mulheres prontas para querer vir trabalhar em operação fabril. Na área de sustentabilidade, nós estamos, esse ano, mudando 100% da nossa matriz energética para biomassa. A gente tem alguns exemplos de energia solar, energia eólica também na região da América do Sul. E isso também requer um investimento e um planejamento de anos, de décadas pela frente, porque não são investimentos menores. A gente fez também nós temos um objetivo de agricultura sustentável, agricultura regenerativa. Não adianta eu cobrar do meu parceiro que eu quero que ele faça A, B ou C, que ele tenha um tracking específico. Eu preciso me envolver. Eu preciso ter gente em campo. Isso tem um custo. Eu preciso planejar que eu vou ter que ter recursos que tenham conhecimento técnico para poder fazer esses controles e garantir a trazabilidade que é aquilo que eu estou falando. Nós fizemos parceria com os nossos clientes. Eu tenho logística, onde eu entrego um produto com um caminhão cheio, esse caminhão volta. E se eu tiver uma parceria para ver como que esse caminhão volta cheio e não volta vazio? Eu estou eliminando metade da minha pegada de carbono com a logística. Então, são exemplos simples, alguns com envolvimento de muito investimento, outros menos, mas são exemplos de mudanças que vêm para ficar. E são exemplos de congruência, de poder falar aquilo que eu estou praticando. Então, eu estou hoje aqui no palco, na frente de todos vocês, muito tranquila, falando de diversidade, falando de sustentabilidade, porque eu tenho exemplos. Então, eu quero encerrar aqui com 3 mensagens para vocês. Primeiro, sejam fiéis aos seus valores. Se vocês estão, nesse momento, num lugar onde vocês têm um dilema ético entre o que vocês acreditam e o ambiente no qual vocês estão, pensem o quanto vocês podem ter impacto se vocês tiverem esse alinhamento. Então, busquem esse alinhamento. Trabalhem para empresas que os valores de vocês conversem com os valores das suas empresas. O segundo ponto é resiliência. A gente precisa muita energia para mudar esse mundo. Vocês, todos trabalhando com sustentabilidade, sabem bem disso. É bem mais fácil, quando eu estou num ambiente que está alinhado comigo, que fala com o que eu acredito, ter essa resiliência, porque todos vamos ter um dia ruim. E a gente precisa acordar no dia seguinte e tentar de novo. E o terceiro ponto, eu acho que a maioria de que estão aqui estão ocupando uma posição de liderança. Não subestimem o poder que vocês têm de impacto na vida das pessoas. Eu vou encerrar com uma historinha bem curtinha, 1 minutinho. Eu tive um líder de um dos nossos grupos de afinidade, o nosso grupo de afinidade de Pride, que é o grupo de afinidade LGBT+, que falou para mim: eu me sinto mais bem-vindo, mais bem aceito na Ingridion do que na minha família. Esse é o impacto que vocês podem causar na gente. Obrigada.